Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia! Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, nessa oportunidade que a gente tem de compartilhar um pouquinho da palavra, de orarmos juntos, de adorarmos ao Senhor. Verdade. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor já venha abençoando a cada um de vocês em nome de Jesus. Todos, né? Micaele, Cleidinha, Maíra, Pastora Kátia, Alain, Pastora Paula, Magal, Beatriz. O Senhor é bom. Aleluia. Declarar que não há igual ao nosso Deus. Não há outro como o Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos declarar que não há nada igual, ninguém pode se comparar a Ele. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo
por tua glória, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, que você venha a ser inundado pela sua presença e pela sua glória. Então nós vamos orar agora mais uma vez, e que a nossa pastora vai estar orando pela sua vida, pela sua família, para que essa glória e essa presença ela possa inundá-lo em nome de Jesus. Oh Pai, como é bom estar na tua presença, Aleluia. Senhor. De fato, não há nada melhor, não há nada igual. Não há nada, Senhor, que a gente possa comparar. Aleluia. A tua presença, a doce presença do teu Espírito, Aleluia, Pai. Aleluia, verdade, Ó, Senhor. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos e nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Aleluia. O Senhor é o nosso Deus. Sim, em Senhor. Ti nós podemos descansar. Em Ti nós podemos nos deleitar, nos apoiar, nos apropriarmos da Tua presença, Aleluia. Senhor. Sabendo que em Ti nós temos descanso, nós temos alegria, nós temos paz. E nós queremos, Senhor, convidar o Senhor para estar conosco, Senhor, nesse momento de comunhão. Sim, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar permeando esse encontro, Aleluia. que a Tua voz possa ser ouvida. Que a Tua presença possa ser sentida, Pai, que ela possa ser palpável em nosso meio, Assim Senhor. seja, Senhor. Ó Deus, nosso coração tem expectativa, Senhor, pela Tua revelação, para aquilo que o Senhor haverá de falar conosco. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome do Senhor. E nós cremos que a sua palavra há de alcançar o seu coração. Aleluia. E você vai ser abençoado nessa noite, abençoada em nome de Jesus. E eu queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí pertinho de você, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, há uma palavra muito preciosa que a gente quer compartilhar com você nessa hora. 1 Pedro, capítulo 4, e faremos a leitura dos versos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 4, versos 1 e 2. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas,
mas segundo a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria destacar nessa palavra a expressão declarada por Pedro quando ele diz assim: vocês também devem estar armados do mesmo pensamento. É sobre isso que nós queremos compartilhar uma palavra do Senhor nessa noite. Armai-vos do pensamento de Cristo. São tantos pensamentos que nos têm permeado nesse tempo, né, que a palavra do Senhor ela traz uma recomendação extraordinária: armar-se do pensamento de Cristo. O que é que você acha sobre isso, pastor? Rapaz, a Bíblia é extraordinária, né? Eu fiquei aqui, enquanto o pastor lia o texto, disse assim: eita, já levei uma lapada, né? Como é desafiador esse texto para esses dias que a gente vive, né? Verdade. Ele fala a respeito da experiência de Jesus. E Jesus em tudo é o nosso modelo, Jesus em tudo é o nosso alvo, a nossa meta. E ele fala que Cristo sofreu na carne. É verdade. Mas quem de nós quer isso? É verdade. Né? Quem de nós quer sofrer na carne? Na realidade, a gente quer descanso para a carne. A gente quer vida boa, vida tranquila. A gente não quer desafio, né? A gente quer sofrer. A gente quer uma vida sem muitos sobressaltos. Verdade. Essa é que é a verdade, né? E quando a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus sofreu na carne, isso já vai fazer com que a gente reflita que nós não estamos isentos disso, né? E que, de fato, a gente vai viver essa experiência. Sem dúvida. E que quando a gente viver e passar por essa experiência, a gente deve se armar do pensamento de Cristo. É verdade. É interessante que, às vezes, nós temos uma tendência a sermos muito passivos, né, diante dos acontecimentos das nossas vidas. E a palavra do Senhor aqui, ela nos chama para sermos proativos, né? Não simplesmente para vermos as coisas acontecerem, mas simplesmente nós agirmos, né, em meio a elas. E quando a palavra do Senhor diz assim: armai-vos do pensamento de Cristo, a palavra do Senhor, ela, na sua infinita riqueza, né, ela vai trazer algumas orientações para nós, de formas práticas, de como nós podemos nos armar desse pensamento de Cristo. Nós queremos então compartilhar pelo menos 3 formas, né? A primeira delas fala sobre o pensamento de Cristo deve estar sobre os nossos pensamentos. Olha que coisa extraordinária, né? E aí eu quero compartilhar com você aquilo que declarou o profeta Isaías quando ele disse assim: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, declara o Senhor. Então, somente por essa palavra, nós já temos razão suficiente para nos armarmos dos pensamentos de Cristo. Os nossos pensamentos, eles são finitos, os nossos pensamentos, eles são limitados. Muitas vezes os nossos pensamentos, eles lutam contra nós mesmos, né? E aí a palavra está dizendo: olha, os pensamentos do Senhor são mais altos, né? São maiores, são melhores. É por isso que desses pensamentos que são de Cristo é que nós devemos, olha, armar o nosso pensamento. Olha que coisa interessante, né? Interessante que a palavra, ela traz uma indicação de uma batalha. E é exatamente isso que a gente vive, né? A gente vive nesse contexto e essa palavra só pode ser palavra de Deus porque ela é muito atual, né? Quando a gente pensa a respeito disso, do pensamento de Cristo, que deve ser o pensamento que deve ocupar os nossos pensamentos. Porque, de fato, ele tem pensamentos melhores, né? É como o pastor estava compartilhando agora, né? Os pensamentos do Senhor, eles são infinitos. O Senhor, ele está vendo além. Na realidade, o Senhor já está no nosso futuro. E a gente só está enxergando o hoje, o agora. Então, a gente não consegue ver da forma que o Senhor vê, da forma abrangente. Então, de fato, o melhor é se apropriar desses pensamentos. Porque os meus pensamentos, eles vão trazer para mim somente a realidade do agora. Verdade. Né? Do que eu estou vendo agora, né? Das possibilidades que são finitas, porque elas estão relacionadas ao agora.
Mas o Senhor não, o Senhor já está lá no futuro, o Senhor já escreveu a nossa história e Ele é o Senhor da história. E isso, pastor, muitas vezes é um discurso bem bonito. Verdade. Né? Mas quando a gente é desafiado a colocar isso na prática, é uma guerra. Sem dúvida. Interessante que você toca agora num ponto decisivo. Porque para que a gente possa se armar do pensamento de Cristo, primeiro a gente precisa se despir dos nossos. E nem sempre nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos pensamentos, né? Ainda que a palavra declare que os pensamentos do Senhor, eles são maiores, eles são melhores, eles são infinitos, eles vêm além, mas nós acabamos a nos fechar nos nossos próprios pensamentos, e a palavra diz assim para nós: olha, se você de fato quer armar-se dos pensamentos do Senhor, que são melhores, você precisa primeiro se despir dos seus, né? Para que então o pensamento do Senhor, né, conforme declarado na sua palavra, ele possa encontrar o seu lugar na minha mente, né, e na sua mente. A palavra do Senhor lá em Romanos vai falar sobre uma nova mentalidade, né? Então eu só posso ter uma nova mentalidade se eu me despir de uma velha mentalidade. E eu estava pensando aqui, ontem eu escrevi um pequeno texto falando sobre esperança e expectativas. E é interessante que os nossos pensamentos, eles são cheios de expectativas, mas há pouca esperança. E a gente tem a tendência a confundir esperança com expectativa. E ainda que o nosso pensamento ele deva assim ser revestido tanto de um quanto de outro, mas o que deve prevalecer deve ser a esperança. Porque até as nossas expectativas, elas são finitas, né? As nossas expectativas, elas são muitas vezes simplesmente para esse momento, para essa realidade, mas a esperança é diferente. É verdade. Né? A esperança, ela vai mais além. Quando Jeremias, ele declara lá em Lamentações capítulo 3, verso 21, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. É interessante que quando nós olhamos para esse texto, logo a nossa mente nos arremete para o futuro. Mas é interessante que Paulo aos Romanos capítulo 5, ele vai declarar que a nossa esperança, né, ela não está projetada simplesmente para o futuro, mas aquilo que já foi feito no passado, lá na cruz. Então ele diz assim, olha, pelo amor de Deus, né, revelado em Cristo na cruz, o Espírito Santo ele já derramou a sua esperança sobre os nossos corações. Então é nessa esperança que nós devemos então estar embaixo. Agora, confirmar nessa esperança de oração, como também é o meu, né, que é o de todos nós, é simplesmente sairmos dessa situação em que nós vivemos, né? Eu acredito que qualquer um de nós desejamos isso, mas é preciso entender que mais do que isso, o que a gente precisa, né, é se armar do pensamento de Cristo, colocar o pensamento de Cristo sobre os nossos pensamentos, porque hoje é o coronavírus, e amanhã o que será? Então a gente vai viver sempre querendo sair de uma situação, ou a gente vai simplesmente se estabelecer no meio de uma situação? É verdade. E eu estava brincando esses dias com ele, dizendo, né, que eu estou dando para ele as inspirações para ele escrever os textos dele. Ele está se amostrando agora, escrevendo os textos. E aí, essa coisa de expectativa e esperança, tenho vivenciado nesses dias, né? Eu passei por algumas mudanças lá no trabalho. E por alguns dias isso gerou expectativas no meu coração, né? E até certo momento essas expectativas foram atendidas, né? Verdade. E aí a pessoa fica tranquila, né? Porque quando as expectativas são atendidas, a alma responde bem, né? Assim? Exato. Porque a alma, ela tem muito disso, do agora, do pragmatismo, do resultado, da vontade satisfeita. A alma tá com fome, quer comer, tá com sono, quer dormir, né? Tem aquela coisa do já, do agora. E a minha expectativa era ficar no meu cantinho. Não ser mudada nessa realidade. Só que aí as coisas não são exatamente assim, né? E a gente percebe que a mudança veio. E mudar nem sempre é uma coisa fácil. Na realidade, nunca é fácil. Até mesmo para uma coisa boa, né? A gente tem uma dificuldade com mudança, né? E aí, quando essa mudança veio para mim, ela se apresentou para mim, na minha mentalidade, como um retrocesso.
né? E eu comecei a brigar com isso. Por quê? Porque agora eu não estava tendo a minha expectativa atendida. Só que aí, meu marido, que é meu pastor, meu amigo, meu companheiro, né? Através... Gente boa aí. Através do auxílio do Espírito Santo, né? Da revelação da palavra, trouxe essa palavra para o meu coração, né? Da questão da expectativa e da esperança. E de que isso, de fato, quando a palavra diz que a gente deve se armar, porque isso é uma guerra. É verdade. Né? É uma guerra. E eu preciso compreender que eu não posso dar vazão à minha expectativa. Eu não vivo pela expectativa. Mas há uma esperança naquilo que já foi derramado no meu coração, que é o amor de Deus. É verdade. O amor de Deus já foi derramado no meu coração. E isso pode trazer para mim a paz que eu preciso nesses momentos, que os pensamentos ficam confusos. Eu dizia exatamente isso para ele, né? Que o meu espírito, como diz a palavra, ele está pronto, mas a alma quer gritar. É verdade. Então eu estava naquela guerra de espírito e de alma, e eu dizia para a minha alma: você não me controla. Não é você que vai ditar as regras, não. E eu trazia para o meu pensamento a palavra de Deus, porque eu sei que o Senhor tem expectativas em mim. Sem dúvida. E eu dizia: Senhor, me fortaleça na minha fraqueza, para que eu atenda as tuas expectativas. E eu me armei desse pensamento porque eu preciso ir além. Não vão ser circunstâncias que devem nos paralisar, não vão ser circunstâncias que vão ditar a minha vida, mas é essa palavra, é o pensamento de Cristo que deve dar o rumo, a direção para as nossas vidas. É verdade. Então, olha, guarde essa recomendação no seu coração. Permita que os pensamentos de Cristo, eles estejam sobre os seus pensamentos. Amém. E que isso não seja para um momento, mas isso é para toda uma vida, né? Então, você precisa se armar disso, você precisa estar preparado para todo o tempo. A palavra do Senhor, o profeta Jeremias, né? Capítulo 29, ele diz assim: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas é verdade que quando nós estamos passando por situações onde as nossas expectativas elas não são atendidas, e aí nós perguntamos: que bem é nisso, né? Mas o Senhor, que é aquele que vê além, que é aquele que projetou a nossa vida, que é aquele que governa sobre toda circunstância, e a nossa vida não nada sobre o seu governo, sobre aquilo que ele já determinou, né, acerca de cada um de nós. Então a sua palavra declara para nós: os pensamentos de Cristo devem estar sobre os seus pensamentos, né? Lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, a palavra do Senhor vai dizer assim: olha, o que é que está ocupando seu pensamento? Né? O que é que está pairando sobre o seu pensamento? Porque se a gente for olhar as circunstâncias, a gente vai dizer assim: rapaz, está tudo quebrado, está tudo difícil, né? Não há possibilidade de dias melhores. Mas você diz assim: olha, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é louvor, aquilo que é a virtude, isso é que tem que ocupar o teu pensamento e o meu pensamento. Ou seja, tudo isso tem que se sobrepor sobre os nossos pensamentos. É isso que a palavra declara quando diz assim: toma o capacete da salvação. Uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar. Amém? E é verdade, assim, essa questão do pensamento deve ser uma decisão, né? Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Mas você ouviu demais aquilo, né? Então, a palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. De Deus. Então, o meu pensamento só vai ser armado com o pensamento de Cristo se eu estiver em contato com essa palavra, e se eu ouvir essa palavra, e se eu meditar, e se eu declarar essa palavra, né? Essa é uma tarefa, é um exercício que eu trago para mim, e sempre que eu estou em aconselhamento com alguém, eu dou essa orientação: declare a palavra, porque é isso que faz com que os nossos pensamentos
sejam modificados. É eu me despir dos meus pensamentos e trazer os pensamentos de Cristo. É verdade. A segunda coisa que a gente quer compartilhar é que os pensamentos de Cristo, eles devem estar sobre as nossas emoções. E eu não sei o que é mais difícil. Se é os pensamentos de Cristo estarem sobre os nossos pensamentos ou sobre as nossas emoções. Né? É interessante a gente pensar sobre isso. As emoções, as nossas emoções, elas variam de acordo com as circunstâncias. E aí, gente, olha, nós sabemos que nós não somos movidos por circunstâncias, nós entendemos e cremos nisso. No entanto, as circunstâncias mexem conosco. As circunstâncias, elas nos afetam, né? E as circunstâncias, elas são voláteis, elas são instáveis, né? E são transitórias e às vezes são tempestuosas, né? Então, quando ela vem, ela vai mexer conosco. Olha, ele está falando para mim. Essa palavra de hoje é para mim. Gente, isso é a realidade da vida da pessoa. Entende? Mas nessa minha não. Você fica rindo aí. Tem gente botando aí um kkkk, rindo da sua própria realidade. Eu conheço vocês, né? De hoje não, tá certo? Então, já sei como é a historinha também. Nesses dias, né? Como eu estava compartilhando com vocês. Quando aconteceram essas mudanças que eu estava compartilhando lá no trabalho e tal. E eu estava lá falando para minha chefe. Qual é a hora que eu choro? E aí, quando eu falo isso, as lágrimas caem de 4 em 4 lá, né? Porque, de fato, como o pastor compartilhou aqui agora, né? A emoção, as emoções da gente são coisas que muitas vezes tem dificuldade de controlar, né? É verdade. E eu acho que isso também é muito próprio das mulheres, né? Não que os homens sejam ogros do pântano, que não tem um sentimento. Eles têm, né? Mas vamos combinar que a gente, para expressar, é muito mais fácil, né? E aí, a questão não é não expressar os sentimentos, não é disso que a gente tá falando, tá, gente? Por quê? Porque, de fato, vai ter uma hora que você vai chorar, vai ter uma hora que você vai se entristecer. Tudo isso é normal, faz parte da realidade da nossa vida. A questão é, até quando isso dura? Exato. Né? É verdade. E assim, por que é tão importante a gente tomar os pensamentos de Cristo e colocá-los sobre as nossas emoções? Como a pastora falou, né, nós não vamos anular aquilo que nós estamos sentindo, até porque se nós fizermos isso, nós vamos causar um grande mal para nós mesmos. Então nós precisamos ser muito sinceros com os nossos sentimentos, com aquilo que está mexendo conosco. Mas a grande realidade é o que vai prevalecer, né? Isso é uma guerra. É por isso que a palavra diz assim, armai-vos do pensamento de Cristo. Porque muitas vezes a nossa alma, né, que é a sede dos nossos sentimentos, ela vai gritar, ela vai se desesperar, né? Ela vai perder o chão, né? Mas a palavra do Senhor está dizendo assim para nós, coloca os pensamentos de Cristo sobre essas emoções. Então, o que é que Cristo diz a seu respeito? O que é que a sua palavra diz ao seu respeito? Isso é o que deve prevalecer. Hebreus capítulo 12, se eu não estou enganado, a palavra vai dizer assim, olha, o meu justo, ele viverá pela fé, ele viverá da fé. E é interessante que às vezes a gente tem a tendência de ver a fé como algo muito místico, né? Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós que fé é conhecimento, né? Conhecimento da palavra. Então você só vai confiar em quem de fato você conhece. Então, quando você tem intimidade com Ele, quando você conhece a sua palavra, quando você sabe aquilo que Ele diz a seu respeito, você vai dizer assim, Senhor, está tudo quebrando do meu lado, né? Está caindo 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas a tua palavra diz que eu não serei atingido. E ainda que isso possa acontecer, ainda que eu possa cair, mas o Senhor é poderoso para me levantar. É verdade. Como fez lá, como a palavra declara acerca de Abraão. Ele disse assim, olha, ainda que ele morresse, ainda que o meu filho morresse, Deus era poderoso, Deus é poderoso para fazê-lo voltar à vida, para ressuscitá-lo. Então, olha, por que a gente deve colocar os pensamentos de Cristo sobre as nossas emoções, né? Porque os pensamentos de Cristo, eles são firmes e eles são inabaláveis. E as nossas emoções, por sua vez,
elas muitas vezes não são firmes, elas são abaláveis, são movidas por circunstâncias, e se a gente realmente não seguir o ensinamento do Senhor, aí o bicho vai pegar. Desista de viver pela alma, porque nessas circunstâncias que nós estamos enfrentando no mundo, você vai pirar. Porque, minha gente, é negócio de maluco. Todos os dias tem notícia ruim. Verdade. Todos os dias tem previsão pior ainda. É verdade. Todos os dias o seu coração entra em sobressalto. É uma questão assim de que, mesmo que você não queira se envolver, você vai se envolver. São circunstâncias que elas chegaram de uma maneira que a gente não tem como escolher não viver. A gente está passando por isso. Então, como o pastor acabou de compartilhar, a gente precisa se apegar à palavra, sim, e a questão da fé como conhecimento, porque a partir do momento que eu conheço o Senhor, que eu conheço a sua palavra, isso vai trazer para mim segurança, né? Porque eu posso me deleitar nele. A Bíblia diz que é a ação da palavra. Deleita-te também no Senhor, isso mesmo, e Ele concederá os desejos do teu coração. Como é tranquilizador pensar que o Senhor concede os desejos do meu coração. Isso. Não no sentido de expectativas, mas no sentido daquilo que vai me trazer contentamento, alegria, gozo, paz no espírito, sabe? Então, a partir do momento que eu conheço meu Pai, que eu conheço a sua palavra, isso traz para mim segurança, porque as emoções, elas são de fato. Hoje, agora, eu posso estar bem no sentido das emoções, das circunstâncias, mas daqui a um segundo à frente eu não sei como é que vai ser. Então, eu não posso ser guiada por emoções, porque quem é guiado pelas emoções é almático, vive por circunstâncias e é um sobressalto. Mas a palavra de Deus não. De fato, ela é rocha, né? É firmeza, é segurança. É verdade. Então, olha, as circunstâncias, elas podem nos levar a instabilidades. Então, é por isso que nós precisamos firmar os pensamentos de Cristo sobre as nossas emoções. Então a gente está vivendo um tempo onde, assim, de repente, você começa a tossir, você começa a espirrar, e aí o desespero, né, vai começar a tomar conta de você. Mas aí você tem que lembrar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz assim, olha, não atentando nós nas coisas que são visíveis, porque aquilo que é visível é passageiro. Mas nós devemos nos firmar sobre aquilo que é permanente, sobre aquilo que é eterno. Então creia, o seu Pai cuida de você, né? Os olhos do Senhor estão sobre você. Aleluia. As suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã sobre a sua vida, independentemente de circunstância, independentemente, né, do que você possa estar sentindo nesse momento. Então você reconhece, Pai, olha, eu reconheço que as coisas não estão muito bem aqui dentro, né? Mas eu prefiro tomar a tua palavra, os teus pensamentos e colocar sobre as minhas emoções. Como a gente dizia, né, no tempo assim que eu era só um pouquinho mais novo, não faz muito tempo, né, a gente brincava assim, olha, fica peixe, fica tranquilo, né? Então é isso que o Senhor está... Fica peixe, né? Então o Senhor está dizendo isso para nós, né? Olha, eu sei o que eu penso a respeito de vocês. Aleluia. Né? Então assegura isso aí no seu coração, né? Tome essa palavra sobre a sua vida. Então, olha, o pensamento de Cristo, primeiro, deve estar sobre os seus pensamentos. Segundo, sobre as suas emoções. E terceiro, sobre a sua vontade. Eita! E agora? Agora ficou puxado. Agora que realmente, né? Então, olha, a palavra diz assim, a carne milita contra o espírito, né? Então, olha, quando nós não temos os pensamentos de Cristo sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, né, nós não somos simplesmente almáticos, nós somos carnais. Eita, é verdade. Né? E a carne milita, a carne guerreia contra o espírito. É interessante que Jesus disse assim, olha, o espírito está pronto, filho, né? Mas a alma, a carne, né, não. Então ela vai sempre querer guerrear contra o espírito.
Então, o que é que isso fala para nós, né? A Bíblia diz assim, olha, Cristo padeceu na carne. Então, a sua carne também deve padecer. Sim, coisa linda. A gente não quer não, pastor, quer não. Aí, ó, padecer na carne. Tá puxado ali. Tá puxado mesmo. Olha, acordar de madrugada para orar. Jejuar, eu não aguento. Não é isso? É verdade. É muito mimimi, a carne da gente não quer nada disso, não. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus passou por isso na carne. Aí você fica cheio de desculpas, cheio de conversa mole. Toda marmota de crente eu já conheço, que eu sou uma delas, entende? Então a gente começa a dizer, dar desculpas que nos sabotam no nosso crescimento espiritual. Por quê? Porque a carne da gente não quer sofrer não, pastor. É verdade. Sabe mais o interessante, acho que é o apóstolo Pedro que diz isso também, é que é para nós um privilégio completar os sofrimentos de Cristo no nosso corpo. Isso. Né? Então, a gente tem que entender que é um privilégio sofrer na carne, né? Completar os sofrimentos no nosso corpo. Mas, enfim, a carne não quer. Sem dúvida. Né? Essa história de que uma chuvinha dessa vai querer acordar de madrugada para orar. De jeito nenhum. Né? Aí vem a história das comidas, jejuar, né? Tá puxado. A gente saiu do jejum agora e o pessoal fica chamando a gente para jejuar. Do Senhor, isso não é de Deus não. É de Deus, gente, é de Deus, mas é pro irmão, né? Não, gente, a gente tá por aqui também para compartilhar do jejum. Interessante assim, olha, por que foi que Cristo padeceu na carne? Para que o Espírito prevalecesse. Então, gente, olha, só há uma forma do Espírito prevalecer, é quando a carne padece. Né? Não há meio termo, não há como você querer que o Espírito prevaleça, né, se a carne também quiser prevalecer. Né? Então, a gente tem que, de fato, sacrificar, né? Sacrificar o Senhor. E é interessante, né, porque eu estava conversando com a pastora e dizendo assim... a gente tem uma tendência de acomodação que é uma coisa assim estarrecedora. Então a gente se acomoda até mesmo a uma situação como essa que a gente está vivendo. De que maneira eu falo isso? Às vezes a gente está dizendo assim, não, eu vou esperar porque isso vai passar. Mas será que o Senhor nos chamou simplesmente para esperar que isso passe? Ou será que a palavra dele, como foi para Esther, dizendo assim, será que não foi para esse tempo que eu tenho te levantado? Será que não foi para esse tempo que eu tenho te separado? Então, às vezes a gente quer, não, isso vai passar, a gente quer que isso passe. Mas o Senhor está esperando que a gente seja os homens e mulheres, vamos perceber sobre as suas emoções, sobre a sua vontade, se colocar no lugar da brecha e dizer assim, não, nós vamos mudar essa realidade. Pois é, né? E o interessante é que o Senhor nos provoca essa situação da carne, de sair desse lugar de acomodação, né? A gente vê lá quando ele fala com o profeta Ezequiel, né? Lá na visão do Vale dos Ossos Secos. Né? Isso. Aí ele fala para o profeta, o que é que você vê? Senhor, eu vejo um vale de ossos sequíssimos. Verdade. E aí, eles podem voltar a viver, né? É uma provocação de Deus ao profeta, para que ele se posicione. Aí o profeta faz aquilo que a gente sabe fazer bem direitinho, né? Dá uma de João sem braço e Senhor, tu sabes. É verdade. Né? Por quê? Porque eu não quero tomar para mim uma responsabilidade. Como o pastor estava dizendo assim, é melhor eu achar que isso vai passar do que eu pagar o preço de orar, do que eu pagar o preço de jejuar, de entrar numa intercessão, de entrar numa guerra, de entrar num processo de padecer na carne, para ver as coisas começarem a acontecer, né? Então o profeta a princípio disse isso, o Senhor tu sabes, mas o Senhor disse assim, não é assim não, filho. Profetiza, abre a boca, quer dizer, bote sair para se movimentar, porque a resposta está em você mesmo. É verdade. É interessante porque assim, esses têm sido dias assim, de muita reflexão. Eu tenho pensado muito, eu tenho refletido muito. E eu compartilhava com a pastora hoje sobre aquilo que tem acontecido na nossa nação. E às vezes nós até nos esquecemos daquilo pelo que oramos, né? E às vezes, olha, o Senhor vai confundir tanta coisa para que a resposta das nossas orações seja uma realidade. É verdade. Eu lembrava aqui agora quando ela falava, né, que sobre o Vale de Ossos Secos, houve um barulho,
né, os ossos estavam espalhados, né, dispersos, mas a Bíblia diz que osso começa a se juntar a osso, cada um no seu devido lugar. A gente olha hoje, a crise que a gente vive, ela não é somente uma crise sanitária, mas ela é uma crise de toda ordem, né? Mas a gente vai começando a observar o seguinte: veja o que está acontecendo, né, hoje na nossa nação, mais precisamente sobre aqueles que são investidos de autoridade. Se você perceber bem, né, aquelas pessoas que são pessoas que têm o poder, né, para guiar essa nação, né, as cadeiras mais importantes da nossa nação, elas começam a ser ocupadas por homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Né, o ministro da justiça dessa nação, né, que foi empossado no dia de ontem, ele é um pastor, né, um terrivelmente evangélico. É assim, o presidente disse, depois da Damares, né, terrivelmente evangélico. Agora entenda, é claro que nós não colocamos a nossa esperança em homens, né? Expectativas. Né? Isso mesmo, né? Porque, não, então tudo vai acontecer. Não, e a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade de jejuar, né, de orar, de cobri-los com oração, para que toda decisão venha a ser tomada como uma direção pelo Espírito de Deus. Então, olha, a gente deve de fato colocar tudo isso no seu devido lugar. Então, nós somos chamados com esse propósito. O apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé, né? Por amor àquele que me amou e se entregou por mim. Então, esse é o tipo de vida que o Senhor quer para mim, que o Senhor quer para a pastora, mas que o Senhor quer para você também. Amém. Né? Então, olha, o pensamento de Cristo, se arme do pensamento de Cristo. O pensamento de Cristo, ele deve estar sobre a sua mente. O pensamento de Cristo, ele deve estar sobre as suas emoções. E o pensamento de Cristo, ele deve estar também sobre a sua vontade, né? Então não é mais o que eu quero, não é mais simplesmente o que eu sinto, né? Não é mais o que eu penso. Agora, como disse o apóstolo Paulo, tudo isso eu considero como uma perda pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Afinal de contas, você não tem mais vida, né? Eu tenho que lembrar disso, já morreu, entendeu? Não tem mais vida. Então, essa história de a gente viver segundo os nossos pensamentos, segundo as nossas emoções, segundo as nossas vontades, é coisa pra gente que ainda não se encontrou com Jesus, sabe? É coisa pra gente que ainda não entendeu o Evangelho. Gente, e isso não é um exercício fácil. É uma decisão diária. Todos os dias eu tenho que decidir me armar dos pensamentos de Cristo. Colocar eles sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas vontades. Por quê? Porque todos os dias eu vou ter desafios. Verdade. Né? Não é somente uma questão do agora, da pandemia. Não, isso é da vida da gente. Você precisa entender que a sua vida não é mais sua. Você não tem mais vida. Né? É isso mesmo, Adriana. Morra! Compreenda isso. Sabe, nós fomos chamados para sermos de Jesus por inteiro. Aleluia. O Evangelho é uma chamada de tudo ou nada. Né? Ou a gente compreende isso, ou não tem como viver para Jesus. Por quê? Porque a gente vai estar sempre nessa guerra. Né? E a gente precisa decidir atender as expectativas de Deus. É verdade. Então, olha, nós precisamos então nos posicionar. Né? Então, coloque sim o pensamento de Cristo sobre o seu pensamento, coloque também sobre as suas emoções e coloque também sobre a sua vontade. Então, arme-se do pensamento do Senhor e então posicione-se. Né? Esse é o grande desafio para todos nós. E aí eu quero lembrar a você, a partir do dia 4, nós vamos estar dando início a uma campanha de oração 24/7, onde nós estaremos aí durante 24 horas, durante 7 dias, orando, né, de uma forma ininterrupta, para que a gente possa ver a glória de Deus, né, caindo sobre a terra. E é interessante que eu compartilhava com a pastora, muitas vezes nós oramos, quando alcançamos o objeto da nossa oração, a gente tem a tendência a simplesmente descansar, simplesmente a se desarmar. Mas a oração, ela não somente deve ser, né, colocada para
um lugar de conquista, mas também para fazer permanecer aquilo que a gente já conquistou. Então, quando o Senhor colocou esse desafio no meu coração, não foi simplesmente para 7 dias, né? Mas foi para que a gente possa se prolongar, até porque nós temos que ter uma vida de oração, né? Então, por que não isso ser aí um prelúdio de algo muito extraordinário que possa vir? Então, nós como Igreja Ebenezer estamos aí abraçando isso. Outras igrejas também estão abraçando, outros pastores. Então, um movimento de unidade, né, está sendo aí encabeçado para que a gente possa avançar. Então, a gente quer chamar você. E aí eu quero lembrar também, olha, no próximo domingo, 4h30 da tarde, pelo Instagram do Aviva Uma Só Voz. A gente chamou o Aviva para estar conosco, porque também é um grupo de pastores, né? Porque o desejo é que a gente possa ter o alcance, né, cada vez maior. Então a glória sempre será do Senhor, o que importa é que de fato a gente ore. Então, como eu estava refletindo nesses dias, né, a nossa colaboração vai nos levar a um sucesso infinitamente maior do que se a gente simplesmente querer buscar algo como se seja propriamente nosso, porque nada é nosso. É verdade, e afinal de contas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor ordena a bênção na unidade. Exatamente. Né? Então a gente tem que se apropriar disso e aproveitar isso, né? Se a gente tem essa oportunidade de estarmos juntos com os nossos irmãos, com a Igreja de Jesus, né? Porque não se trata de uma comunidade local, mas se trata da Igreja de Jesus no mundo. E é para isso que a gente está aqui, é para ser um, né? E para declarar de fato a unidade e a bênção do Senhor sobre essa nação, né? Assim a gente crê. É isso mesmo, sem ficar na moitinha. Agora eu não sei com que essas pessoas aprendem essas coisas. Sem ficar na moitinha, morra, fica gritando. O pastor falou uma palavra tão bonita aqui, prelúdio, né? Prelúdio. Aí vocês não falam isso aí. Aí fica botando essas coisas aí, que eu não sei com quem aprende isso, sem ficar na moitinha. Mas não fique na moitinha não, irmão. Vá orar, acorde de madrugada, pague o preço, orem, jejue, saia da moitinha em nome de Jesus. Pague o preço pra gente, de fato, se armar dos pensamentos de Cristo e ver a realidade dessa nação ser transformada em nome de Jesus. Amém. Então nós somos esses seres, né, esses agentes de transformação. Então está em mim e está em você. Então a gente quer orar nesse momento, aproveitar esse tempo para a gente orarmos. Então comece a pedir ao Senhor, né, Senhor, pelo teu Espírito, me auxilie para que os teus pensamentos, né, eles estejam sim, né, sobre a minha mente, sobre as minhas emoções, esteja sobre as minhas vontades, para que viva não mais eu, mas Cristo vive em mim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então nós vamos orar e a pastora vai estar orando, né, pela sua vida, vai estar orando pela sua casa, pela sua família, rogando a proteção e o cuidado do Senhor, mas que você se levante como um arauto do Senhor, né, como um guerreiro do Senhor, revestindo-se, né, ou armando-se do seu pensamento para um tempo extraordinário que está por vir. Olha, eu quero dizer para você, para que a pastora possa orar, eu creio sim, né? Eu creio sim que o tempo extraordinário está vindo, porque eu não vivo por aquilo que vejo, mas eu vivo por aquilo que creio, e a palavra do Senhor, ela me dá razões suficientes para crer, né, que aquilo que está por vir é infinitamente maior do que aquilo que nós estamos vivendo. Amém, glória a Deus. Ó Pai, nós te bendizemos, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, Pai. Nós te agradecemos por esse momento tão especial que tivemos aqui, compartilhando a tua palavra. E nessa hora nós queremos nos apropriar dessa palavra que nos foi exposta, Senhor. Aleluia. Nós queremos de fato armar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, Senhor, com os pensamentos do Senhor Jesus. Aleluia, sim, Senhor, de fato a tua palavra nos diz que os teus pensamentos, os teus caminhos são mais altos, são melhores do que os nossos, Senhor. E são desses pensamentos e desses caminhos que nós queremos nos armar, Senhor. Aleluia. Porque a mesma palavra também nos diz que é o Senhor quem sabe os pensamentos que tem a respeito de nós. E que são pensamentos de paz, e não são pensamentos de mal. E são pensamentos para nos dar o fim que desejamos, Senhor. Aleluia. Por isso, Senhor, nessa noite, nos ajuda, Pai. Nos auxilia a tomar uma posição
de se armar dos pensamentos de Cristo. Ó Senhor, para que a nossa mente possa ser guiada, Senhor, por essa palavra. Aleluia. Nós queremos declarar nessa noite que nós somos seres espirituais. Amém. Nós não somos guiados pela nossa alma, Senhor, mas nós somos guiados pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Senhor, e é ela quem nos guia. Eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos. Aleluia. Senhor, aqueles que estão sofrendo de ansiedade, de qualquer pressão das circunstâncias, eu declaro sobre a vida deles a verdade da Tua palavra, Amém. Senhor. Eu declaro, Senhor, a palavra, Senhor. Ó Deus, em nós podemos nos apoiar, nós podemos nos deleitar. Confiar, Senhor. Abençoe teus filhos, meu Pai. Dá a cada um deles a ousadia, Senhor, de ser a Tua boca, de ser a Tua voz nesta geração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente quer agora mais uma vez abençoar você, né? Então vai dando um amém aí para que a gente possa ver quem está conosco. Olha aí. Seja abençoada aí. Helena, Tamires, Aline, Cíntia Silva, Ana Cláudia. Aleluia. Sejam abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia. Adriana, Deus te abençoe, Adriana. Seja em abençoada. nome de Jesus. Bibi, Bianquinha, abençoada. Tamires de novo, olha aí. Tigo Tiago, de Deus. Rebeca, olha aí. Rafael, grande abraço. Glória, Aline. Sobre a vida de Tamires também, né? Deus abençoe. Cleidinha, Amanda, minha irmã mais lindona. Eita, tem a André também, ela é lindona também. Helena, Raimundo, Eliane, Glória, Sonara, Biela. Olha aí. É minha chefinha, é Cláudia Duque. Glória! Meu sogrão aí, ó. Olha, Deus Rebeca, abençoe. Clefson, Maíra. Meu filho mais velho. Olha aí, Cal, Deus te abençoe, Cal. Glória, Eliette, Deus te abençoe, Eliette. Em nome de Jesus. Aleluia, gente, um prazer muito grande estar nesse momento com vocês. E para nós, assim, é sempre muito, muito legal estar aqui. Já que a gente não pode estar junto, né? O Senhor nos dá essa oportunidade. Alá, filhote, Deus te abençoe. E a gente tem essa alegria de ter esses momentos, mas a gente sabe que... Sonara, Vera. Olha aí, a irmã Vera também, glória a Deus. Deus abençoe. A gente sabe que em breves dias, a gente crê assim, a gente vai poder se abraçar, a gente vai poder estar junto de verdade e compartilhando dessa palavra que nos traz essa paz. Em nome de Jesus. Amém. Então guarda tudo isso no seu coração e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, seja derramada abundantemente sobre a sua vida. Amém? Sobre a sua vida também, Paulinha. Isso em nome de Jesus. Deus te abençoe e querendo o Senhor, permitindo o Senhor, próxima quinta, nesse mesmo horário, a gente vai estar junto aqui de novo para adorarmos e para recebermos uma palavra de Deus para a nossa vida. Amém, minha irmã. Um abraço para a pastora Elisângela. Deus te abençoe. Nosso irmão Magal também. É verdade. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Beijo, meu povo.